Olá a todos, vamos dar início à correção de alguns exercícios da lista 1 do bloco 1, referente à integração múltipla, integral dupla, sobre regiões retangulares, beleza? Então, olha só, número 1, letra E, a gente tem integral dupla, integral de π a 2π, integral de 0 a π, de seno de x mais cosseno de y, dx, dy. Antes de eu iniciar a resolução dessa integral dupla, qual que é a primeira coisa que eu devo fazer? Desenhar a minha região de integração. A gente sabe que a região de integração, a gente está nos casos onde elas são retangulares, vai ser um retângulo, e que ela está no plano xy, correto? Então, eu vou explicitar essa minha região de integração no plano xy. Por hora, são sempre retângulos, mas posteriormente a gente vai ver que são outras formas. Então, é sempre interessante a gente estar desenhando essa região de integração. A gente pode observar o seguinte: o y está variando de π a 2π, ou seja, de 3,14 a 6,26 mais ou menos, não é isso? Então, vamos fazer uma escala aqui no nosso eixo y, de 2 em 2, 2, 4, 6. Então, π vai estar mais ou menos aqui, correto? 3,14. E 2π vai estar mais ou menos aqui, acima de 6 um pouco. Então, o y está variando de π a 2π e o x está variando de 0 até π. Então, se a nossa escala aqui for 2, 4, o π vai estar mais ou menos aqui. E sabemos que isso é um retângulo, ou seja, x variando de 0 a π e o y variando de π a 2π. Então, a gente tem o seguinte retângulo na minha região do plano: o y variando de π a 2π e o x variando de 0 a π. Então, a minha região de integração é esse retângulo aí explicitado no plano xy. Tranquilo? Então, agora a gente vai resolver a integral. Primeira coisa, eu vou resolver a integral de dentro, correto? Então, eu tenho que a integral de 0 a π de seno de x mais cosseno de y em função de x. Beleza? Então, eu primeiro resolvo essa integral considerando em função de x. Ao resolver essa integral em função de x, a variável y é considerada como se fosse uma constante, porque eu estou integrando em relação a x. Então, eu devo obedecer à notação. Por enquanto, eu não resolvi a integral de fora, vamos chamá-la assim, integral de π a 2π, e vou então passar a resolver essa integral de 0 a π de seno de x mais cosseno de y dx. Como eu estou integrando em relação a x, e a integral da soma é a soma das integrais, eu posso integrar separadamente cada parcela. Integro primeiro a função seno de x em relação a x, e depois integro a função cosseno de y em relação a x. Beleza? Então, olha só, qual que é a integral de seno de x em relação a x? O que eu devo pensar? Na função que ao derivar, eu obtenho, a função de x que ao derivar, eu obtenho o seno de x. Correto? Ou seja, a minha antiderivada. Então, olha só, qual função que eu derivo e que vai dar seno de x? Justamente o que? A função menos cosseno de x. A derivada de cosseno de x é menos seno de x, só que aqui eu tenho seno de x positivo. Então, para ficar justamente igual a seno de x, a integral de seno de x, então, tem que ser o quê? Menos cosseno de x, porque quando eu derivo menos cosseno de x em relação a x, vai ficar mais seno de x, que é o que eu tinha aqui anteriormente, beleza? Então, eu já derivei já integrei seno de x em relação a x. Agora, eu vou integrar cosseno de y em relação a x. Como eu estou integrando em relação a x, a variável y é constante. Então, cosseno de y é como se fosse uma constante qualquer. É como se fosse um valor numérico. Ou seja, qual que é a integral de cosseno de y, então, em relação a x? Vai ficar o quê? X cosseno de y. Deriva x cosseno de y em relação a x. O cosseno de y é uma constante, vai ficar o quê? Derivado de x é 1. Então, vai ficar justamente o quê? Cosseno de y, que é o que eu tinha anteriormente aqui. Sem esquecer que o x nosso está variando o quê? De 0 a π. E, posteriormente, então, eu tenho que integrar ainda em função de y. Então, agora eu vou escrever essa minha integral. Vai ficar o quê? Integral de π a 2π. Quando x for π, substituo nos meus termos, vai ficar o quê? Menos cosseno de π, mais π cosseno de y.
eu estou substituindo x por π, substituo o maior termo, menos quando o x agora for zero, que é o menor termo. Então, vai ficar menos cosseno de zero, no lugar do x eu coloco zero, mais zero vezes cosseno de y, que é zero. Correto? E depois ainda tenho que integrar tudo isso em relação a y. Então, a gente vai ter a seguinte situação. Vai ficar o quê? Integral de π a 2π, menos cosseno de π. Vai ficar o quê? Mais 1, né? Cosseno de π é menos 1. E cosseno de zero é 1. Então, vai ficar menos cosseno de π, vai ficar menos menos 1, é mais 1. Mais π cosseno de y, vai ficar menos cosseno de zero, é 1. Então, vai ficar menos 1 com menos aqui, vai ficar mais 1. Isso tudo ainda integral em relação a y. Então, no final das contas, eu tenho que integrar de π a 2π. A função 1 mais 1 vai ficar 2 mais π cosseno y. Integrar tudo isso em relação a y. Então, agora, olha só, eu vou integrar os termos 2 mais cosseno de y, agora em relação a y. Integral de 2 em relação a y é 2y. Deriva 2y em relação a y, vai dar 2. Beleza? Integral de cosseno de y em relação a y é o quê? Seno de y. Qual que é a derivada de seno de y em relação a y? Cosseno de y. E com y variando de π até 2π. Então, a gente vai ter para y valendo 2π, substituo y por 2π, vai ficar 2 vezes 2π, 4π, mais seno de 2π. Menos, agora para y igual a π. Para y igual aqui vai ficar 2π mais seno de π. Então, a gente vai ter o seguinte, 4π mais seno de 2π. Seno de 2π é zero, então mais zero. Menos 2π mais seno de π. Seno de π também é zero. Então, a gente vai ter o quê? 4π menos 2π. Então, a gente achou o resultado da nossa integral dupla, que é 2π. Beleza? Vamos agora resolver a letra H desse mesmo número 1. Eu tenho agora, então, a integral de 0 a ln de 2, da integral de 0 a 1 de xy vezes e elevado a y² x dy dx. O que eu vou fazer, então, primeiramente, antes de qualquer coisa? Justamente descrever a minha região de integração. O x está variando de 0 a ln de 2, né, que é mais ou menos 0,7, não é isso? Então, o 0 está 1, ln de 2 está mais ou menos aqui. O x está variando de 0 a ln de 2 e o y está variando de 0 a 1. Ou seja, eu tenho o meu retângulo aqui, que é a minha região retangular, que é a minha região de integração nesse caso. Beleza? Então, agora eu vou resolver a minha integral. Já explicitei a minha região de integração, resolvo a integral. Né? Conservo a integral de fora, de 0 a ln de 2, e vou resolver, então, a integral de 0 a 1 de xy elevado a y² x dy dx. Repara que eu estou integrando primeiro em relação à variável y. Se eu estou integrando em relação à variável y, eu considero x como sendo uma constante. Nesse caso especificamente, repara o seguinte, que ao derivar e elevado a y² x em relação a y, eu vou ter e elevado a y² x vezes a derivada, né? Vamos fazer isso aqui. Nesse exemplo especificamente, repara o seguinte, qual que seria a derivada de e elevado a y² x, só que em relação a y, beleza? Seria o quê? E elevado a y² x vezes a derivada do expoente. Derivada de y² x em relação a y é o quê? 2yx. Ou seja, eu tenho praticamente o meu termo que eu estou derivando aqui, ó, correto? O que eu posso fazer então, sem alterar o valor dessa integral? Eu multiplico por 2 e divido por 2, né? 2 por 2 é 1, ou seja, eu não estou alterando o valor dessa integral. Então, isso aqui vai ficar meio que multiplica a integral de 0 a ln de 2. Agora, por que eu fiz isso? Qual que seria, então, a integral de 0 a 1 de 2xy elevado a y² x dy? Vai ser justamente o quê? E elevado a y² x. Deriva e elevado a y² x. A gente já fez isso aqui. Vai dar o quê? 2xy vezes e elevado a y² x. Beleza? Se vocês quisessem, vocês poderiam fazer isso por substituição. Chamava y² x de variável u e fazia o processo
por integração de substituição. Mas nesse exemplo, a gente consegue observar que a gente já vê a derivada de e elevado a y² de x na própria integrando, tá joia? E com y variando de 0 até 1. Então, vamos resolver essa integral. Isso aqui vai ficar meio da integral de 0 a ln de 2. Quando o y for 1, vai ficar e elevado 1 ao quadrado é 1, vezes x é x. Vai ficar e elevado a x. Quando o y for 0, vai ficar e elevado a 0 vezes x, que é elevado a 0. E isso tudo em relação a x. Beleza? E elevado a 0 é 1. Então, isso aqui, na verdade, a gente tem meio vezes a integral de 0 a ln de 2, de e elevado a x, menos 1 dx. Então, isso aqui vai ficar meio. Agora, eu resolvo a integral de 0 a ln de 2, de e elevado a x, menos 1 em relação a x. A integral de e elevado a x em relação a x é e elevado a x. A integral de menos 1 em relação a x é menos x, com o x variando de 0 a ln de 2. Então, vai ficar meio, que multiplica. Quando o x for ln de 2, vai ficar e elevado a ln de 2, menos ln de 2. E quando o x for 0, menos, vai ficar e elevado a 0, menos 0. Então, essa integral vai ser o quê? Meio, que multiplica e elevado a ln de 2, né? É justamente a exponencial elevada à sua função inversa. E elevado a ln de 2 é 2. Então, vai ficar 2 menos ln de 2, menos e elevado a 0 é 1, 1. Então, a gente tem o quê? Meio, que multiplica 2 menos 1, vai ficar 1 menos ln de 2. Ou seja, o resultado da nossa integral dupla vai ficar 1 menos ln de 2 sobre 2. No número 2, já eu quero calcular as integrais duplas nessa região R, onde o x está variando de 0 a π sobre 2, na letra C, né? E o y está variando de 0 a π sobre 3. Descreva a minha região R. Eu sei que o y está variando de 0 a π sobre 3, e o x está variando de 0 a π sobre 2. Ou seja, a minha região R é essa região retangular aqui no plano XY. Tranquilo? Então, agora vamos resolver a nossa integral. A integral sobre a região R vai ficar a integral. Eu escolho a ordem de integração. Eu posso tanto integrar em relação a x quanto em relação a y primeiro. Inclusive, dependendo da situação, de uma forma pode ser que fique mais fácil do que outra. Ou seja, eu posso integrar tanto em relação a y quanto em relação a x, mas em alguns casos essa ordem vai alterar na facilidade ou dificuldade da resolução da integral. Então é bom prestar atenção nesse sentido. Se eu integro primeiro, né, a integral de dentro está sendo integrada em relação à variável y, lembrando novamente, o x então é considerado como se fosse uma constante. Então aqui a gente vai ter integral de 0 a π sobre 2, e agora eu vou integrar os termos dessa integral de dentro. O x seno de y e o menos seno de x em relação a y. Se eu integrar x seno de y em relação a y, qual que vai ser essa integral? Né? O x é uma constante, vai ficar justamente o quê? Menos x cosseno de y. Porque se eu derivo esse termo menos x cosseno de y em relação a y, a derivada vai ser menos x vezes derivada de cosseno de y em relação a y, menos seno de y. Então, vai ficar menos x vezes menos seno de y, que é x seno de y. Tranquilo? Então, a integral de x seno de y em relação a y é menos x cosseno de y. Beleza? Então, já integrei o primeiro termo em relação a y. Agora, eu vou integrar menos seno de x em relação a y. A derivada de menos seno de x em relação a y, lembrando que x é uma constante, vai ser o quê? Menos y seno de x. Porque se eu derivo esse termo em relação a y, vai dar justamente o quê? Menos seno de x, que é o que eu tinha aqui antes. Tranquilo? Com a variável y variando de 0 a π sobre 3. Então, a gente vai ter aqui justamente o quê? A integral de 0 a π sobre 2. Quando y for π sobre 3, vai ficar menos x cosseno de π sobre 3. Menos π sobre 3, seno de x.
Quando y for zero, vai ficar menos x cosseno de zero. Estou substituindo o valor de y quando for zero, não é isso? Menos zero vezes seno de x. Isso tudo ainda depois integrar em relação a x. Cosseno de π sobre 3 é meio. E cosseno de zero é 1. Então, a gente vai ter o quê? Integral de 0 a π sobre 2 de menos x sobre 2, menos π sobre 3 seno de x. Cosseno de 0 é 1. 0 vezes seno de x é 0. Vai ficar menos x vezes 1 é menos x, vezes esse menos mais x. Mais x. Isso tudo integrando em relação a x. Ou seja, eu quero resolver a integral de 0 a π sobre 2. Vai ficar o quê? X sobre 2 menos π sobre 3 seno de x. E ainda tem que resolver essa integral em função de x. Então, agora eu resolvo essa integral. Vou integrar em relação à variável x. Qual que é a integral de x sobre 2 em relação a x? Vai ficar o quê? X ao quadrado sobre 4. Qual que é a integral de menos π sobre 3 seno de x em relação a x? Vai ficar o quê? Mais π sobre 3 cosseno de x. Com x variando de 0 a π sobre 2. Beleza? Continuando aqui a resolução da integral, quando x for π sobre 2, vai ficar π sobre 2 ao quadrado sobre 4. Né? Ou seja, é 1/4 vezes π sobre 2 ao quadrado, que é π ao quadrado sobre 4. Mais π sobre 3 vezes cosseno de π sobre 2. Menos, quando x for zero, vai ficar 0 ao quadrado sobre 4 é 0, mais π sobre 3 cosseno de 0. Então, vai ficar π ao quadrado, 4 vezes 4, sobre 16. Cosseno de π sobre 2 é 0, vezes π sobre 3 é 0. Não é isso? Menos 0 mais π sobre 3 cosseno de 0. Cosseno de 0 é 1, vai ficar 0 mais π sobre 3, que é π sobre 3. Então, no final das contas, eu tenho o quê? Que a resolução dessa integral sobre a região de integração R vai ficar π ao quadrado mais 16 menos π sobre 3. Beleza? Espero que tenham auxiliado vocês aí para conferir os resultados que vocês estão fazendo. E até uma próxima aula.